E é isso daí, seja bem-vindo a mais um novo episódio do nosso canal. E hoje o episódio é de número 4 e nós temos um convidado especial para esse bate-papo. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer alguém que deu certo aqui na Europa. Exatamente isso. E você aí do Brasil sempre se pergunta, será que viver na Europa é bom? Será que isso traz uma mudança de vida? Então vocês vão ver no bate-papo de hoje. Lembrando que hoje nós ainda não temos o meu parceiro Luciano, porém ele vai com certeza assistir e na próxima oportunidade, ele vai estar aqui também entrevistando esse nosso convidado. Bom, sem mais delongas, quero aqui fazer a apresentação dessa pessoa, né, que nos prestigia. Ele que é eu sou admirador, tá, do trabalho dele, conheci ele na internet. Fiz questão de ir no evento dele, que ele realiza no Porto, todos os anos. E hoje nós vamos falar com o pai da Radassa, Caleb e Guilherme. E também ele é esposo da senhora Gislaine. Ele que é empresário, dono só dessas empresas, gente. Olha só. Auto Shop Car Care, Perfect Hammer. Depois ele me corrige se eu estiver falando errado, tá? Perfect Hammer International, DS Seguros, o Hangar 747, Perfect Place, JCGM, Perfect Scam, Dux Detail e o ePro. Quem é essa pessoa que tem tudo isso, gente? Nada mais, nada menos que o senhor João Carlos Bertoncini está aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, senhores. Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio enorme estar aqui, o Ricardo. Né? Foi uma correria, mas prazer grande. E obrigado pelo privilégio. Eu nem sabia que eu tinha tanta coisa assim. Às vezes a gente esquece tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né? É interessante, legal. Você foi falando aí dos meus filhos, por exemplo. Não que eu esqueci dos meus filhos, mas sabe aquela coisa, né? Eu acho que o maior patrimônio é isso aí. E aí ele já começa nessa pegada aí. Claro que eu gosto de fazer a apresentação, porque você é uma pessoa que dispensa apresentação. Quem conhece? Mas nós estamos a falar com pessoas do Brasil, né? Que tem lá pessoas de todos os estados. Tem pessoas do Alabama, de Orlando, Flórida, Argentina e alguns países da Europa que ainda não conhecem o João. Boa. E hoje vão acabar conhecendo a sua história. Eu, particularmente, gosto bastante dela. Dá para você se espelhar e inspirar. Por isso, João, eu quero que você já comece aí falando um pouquinho sobre a sua vida aqui na Europa. Hoje você está aí com um compromisso, né, bastante apertado, mas eu consegui, gente, um tempinho na agenda dele. Eu falei, cara, eu preciso trazer esse convidado. Você é o segundo convidado desse nosso canal. Então é um privilégio para mim. Então, tá pronto para as perguntas? Vambora. Tá. Nós já tivemos aqui um bate-papo muito legal aqui com o Eric. Foi demais. Gente, e as perguntas, quem fez foi alguns seguidores e também algumas perguntas do nosso canal. O João, você é natural mesmo de São Paulo? São Paulo. Capital? ABC. Eu nasci no ABC Paulista. ABC. Santo André, pra tá ser com quantos anos, João? 34. Mentira. 34? 34. Vai fazer quantos anos esse ano? Vou fazer 35 em setembro, 18 de setembro. Que legal, eu vou fazer 34 esse ano. Que legal, você é de não que parece mês? Não, eu sou de outubro. Outubro, boa. Não parece o quê? Que eu tenho 34? Ah, bom. Caraca, você o cara falou assim, ó, não parece que você tem 34 não. Aí eu fiquei feliz. Aí ele falou, não, parece que você tem muito mais. Eu falei, pô, aí desse jeito não. Você tem uma cara de jovem, gente. Olha só, olha pra essa câmera aqui. Vê se ele não tem, gente. Tem uma cara de jovem. Já é pai de 3. Pensa em ter mais um? Aliás, eu sou pai de 5, né? De 5? O meu primeiro filho faleceu. Ah, sim. Aí o segundo é o Gui. O terceiro a gente teve um aborto. Depois veio a Radassa e depois o Caleb. Entendi. Na verdade, nós tivemos 5 gravidezes. 5. E parou? Cara, minha esposa me aposentou, né? Disse que por aí chega mas né? Por mim a gente fazia aí uma creche. Colocava logo um ônibus escolar pra sair de casa. Primeira pergunta, o que são os filhos pra você? Você falou que é o maior patrimônio, certo? E de fato. Sim. Era isso que eu ia te dizer. Os filhos, para mim, é uma dádiva, né? A Bíblia fala que os filhos são dádivas do Senhor. E, de fato, eu tenho desfrutado disso. Quando eu olho para tudo aquilo que a gente construiu, fisicamente, financeiramente, aí eu comparo um abraço dos meus filhos, o sorriso deles.
aí tudo perde o valor. Uhum. Comparado a isso, tudo perde o valor. Então, filho para mim é realização de sonho, conquista de uma grande obra, um legado. Filhos para mim, de fato, é o meu maior patrimônio. Quando eu olho para eles, eu falo, cara, é por eles. Tipo aquela parada, motivação. O que é motivação para você? Para mim, motivação é olhar para eles e saber que é eles que motiva a minha ação. Então, motivação para mim não é se eu tô bem, não é se eu não tô bem psicologicamente ou não. Ah, eu tô bem fisicamente, isso não é motivação. Ah, quando eu tô bem motivado, não. Olhar para eles já me deixa motivado. Olhar para minha esposa me deixa motivado. Então, meus filhos, além de ser o meu maior patrimônio, é a minha motivação. Que legal. Tudo que você faz tem um motivo, né? E esse motivo gera uma ação. Muito Exato. bom. E, João, chega um momento que você vai parar de fazer tantas coisas. Você, por exemplo, acredito que pensa assim, eu quero ter uma vida estável para os meus filhos, correto? Sim. Dar uma qualidade de vida. Chega um momento que você vai parar. É assim, ó, Ricardo, o que eu penso? Eu, com o temperamento que eu tenho, eu sou um cara sanguíneo e hemorrágico, sou agitado, vocês vão perceber, eu não consigo estar quieto, né? Sim. Quando eu cheguei em Portugal, foi assim, falei pra minha esposa, olha, o que nós temos tá bom, vamos chegar e a gente vai desfrutar do país, da nação, da cultura e vamos ficar por aqui mais relax, porque eu vinha de uma rotina muito frenética no Brasil. Tá bom, isso durou 6 meses. Depois disso... O relax. As férias, E digamos. que não fiquei relax, né? Porque você fica pensando, a mente acelerada e tudo Qual mais. a primeira coisa que você fez, então? Cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar um lugar pra gente morar. Certo. Foi a primeira coisa, né? Chegamos, vamos morar onde? Ah, vai pra tal lugar, e alugamos alguns Airbnb pra poder conhecer os lugares. Aí depois eu fui visitar algumas concessionárias. Veja, eu não ia fazer nada. Aí fui visitar, ver como é que era, conectar com algumas pessoas. Mas assim, você veio do Brasil empresário, aí decidiu mudar, né? Só para o pessoal se contextualizar também e ver qual a sua rotina. Gente, quem não sabe, tá? Nós vamos deixar também na descrição a página do João, o canal dele, você tem um canal no YouTube. temos canal lá. Você vai poder ver lá a história dele, tá bem? Porque o podcast hoje nós não vamos falar só da história dele do passado, mas sim a história dele do presente, para o futuro, os projetos que ele tem e também alguns conselhos para você que está no Brasil e pensa em vir para cá, sabe? Trazer a sua família para cá, como ele fez, para trazer da maneira correta. Por quê? Nós sabemos, né, João, que tem muitas pessoas que falam assim, vou para a Europa, vou para Orlando, vou mudar de vida. E chega, pega uma realidade. Hoje nós temos, sei lá, 3.000, 4.000 pessoas a morar em barraquinhas na rua, que isso é uma tristeza. Sim. Porém, é realidade. Pessoas que não se prepararam financeiramente, emocionalmente e não sabem o que é Portugal. E você que veio, passou um tempinho, 6 meses. Esses 6 meses, a primeira coisa que você fez empreendendo? Empreendendo foi conectar com um empresário que já estava aqui, que é o senhor Elino, que hoje ele é meu sócio em Portugal. E aí a gente começou a desenvolver o time, alugamos o prédio, onde é a nossa sede hoje. Aí foi, tipo, em 3 meses após esses 6, já estava tudo feito. Então, quer dizer, a pergunta primeira foi, você pensa em parar? Cara, nunca pensei nisso. Tipo, sei lá, pode ser que eu diminua, né? Você passe o legado ali. Aliás, hoje, para cada operação que nós temos, cada negócio tem um diretor, tem ali um gerente que toma conta da fluidez do negócio. Então, tipo, a minha intenção é continuar crescendo. Agora, quando é que eu vou parar? Nunca pensei nisso. Aliás, eu não sei se eu pararia, não. Não sei. Mesmo depois de velho, talvez. Eu fico olhando assim alguns senhores de 60 e poucos anos. Inclusive, eu visitei o cara que me treinou, né? 66 anos. Ele tá lá, ativo. E o que é legal? Tá disposto a continuar, porque eu acho que se a pessoa para, atrofia. Então eu não pararia, não. Continuaria servindo por prazer, sei lá. Claro que tem uma hora que você já não faz mais nem por grana, nem por realização de sonho. Você faz por prazer. Então, e quando que surgiu essa versão mentor? Surgiu em 2019, de forma oficial, quando eu fui desafiado a falar para empreendedores. Porque assim, ó, o que eu acho legal, né? O que foi que aconteceu? O legal não é você falar de você, mas as pessoas falarem e reconhecerem, né, o resultado que você gerou e que você construiu. Então chegou um ponto que o meu pastor ele me procurou para falar assim, João, você pode falar para os empreendedores da igreja? Eu falei, cara, isso não é para mim, meu.
Eu tenho mais o que fazer do que ficar cuidando da vida dos outros. Eu mal consigo cuidar da minha. Sim. Então, na época, a minha mentalidade era muito assim, escassa. Vou Sim. segurar pra mim, tá tudo bem. A nível de compartilhamento de conhecimento, eu era escasso. Eu tinha várias outros insights e forma de pensar sobre outras coisas, mas sobre compartilhar, eu falei, não, depois eu saio falando tudo que eu fiz, o pessoal sai fazendo também, vira uma confusão e eu não quero. Você tinha esse receio? Tinha esse receio. E Eles aí eu falei, copiarem? não copiarem, mas tipo, sair fazendo de qualquer forma. Porque o copiar não é um problema. O problema é quando você quer fazer o que o outro está fazendo, mas você acaba colocando a régua para baixo. Entendi. Por exemplo, a nível de precificação. Imagina, você vai lá, treina um cara a fazer aquilo que você faz, e depois ele, para angariar trabalho, ele joga o preço lá embaixo. Aí fica uma coisa um pouco desleal, falando de precificação e tudo mais. E aí no Brasil isso ficou ruim, ficou difícil. Aí eu falei, eu não quero construir a mesma coisa aqui em Portugal, não. Só que eu não precisava propriamente fazer o que eu estava fazendo no Brasil, né? A gente podia corrigir, só que eu não tinha essa mentalidade. Então, quando o pastor, por uma vez, por duas, por três, por 10, veio me perguntar se tinha condições de eu fazer isso, chegou um belo de um dia que um outro pastor, Evilásio, ele olhou pra mim e falou assim, cara, você é egoísta. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você é egoísta, pô. Deus tem feito tanta coisa na sua vida, você tá guardando só pra você. Qual foi o sentimento, João, nesse momento? Um confronto terrível. Primeiro de justiça própria. Falei, imagina, você nem me conhece pra estar falando uma coisa dessa. Como é que eu sou egoísta? Eu ajudo tanta gente. Mas não era sobre essa pergunta. Dízimo, dou oferta. Mas não era sobre isso que ele estava falando. Então tem que vir por revelação, né? Aí foi aonde eu fui pensar. Sabe quando você vai refletir? Aí eu comecei a olhar para trás um pouco. Olhei no retrovisor e vi tudo aquilo que Deus já tinha feito em tão pouco tempo. E eu falei, por que não compartilhar com as pessoas para que elas possam também desfrutar disso? Porque se as pessoas não tivessem me ensinado aquilo que eu sei, como é que eu saberia? Então, peraí. Eu posso aprender, mas não posso ensinar? Como que é isso? Aí eu falei, tá bom, eu aceitei o primeiro desafio. Aí falei lá para uma quantidade de pessoas, na altura acho que tinha umas 50 pessoas mais ou menos. E depois nós estabelecemos uma vez por mês. Aí veio vindo. Aí fizemos a primeira imersão, depois a segunda, e estamos encaminhando para a terceira agora. E aí você isso já aqui? Isso em Portugal, sempre em Portugal. Gratuito? Os primeiros todos foram gratuitos. Aliás, a primeira imersão, ela foi paga parcialmente, algumas pessoas podiam pagar, outras não. A última foi paga, mas todas aquelas que eu fiz durante um ano e pouco, não cobrei nada de ninguém, nunca cobrei nada de ninguém. Você falou o evento, né? O evento. Certo. Muito bacana. Então, uma pergunta aí para você desse assunto aí. Beleza. Por que um cristão, ele... Hoje, falando no contexto igreja, né? Você é cristão, Sim. Isso é muito bacana, porque o nosso canal ele também é voltado para isso, trazer um empreendimento no meio cristão. Por que um cristão deve empreender? Cara, eu não diria que deve. Eu diria que assim, vamos só mudar um pouquinho a pergunta. Por que um cristão deve prosperar? Certo? Certo. Ele deve prosperar porque Deus ele é próspero. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala que nós somos um enxerto na videira verdadeira que é o Senhor. Sim. E se a gente faz parte desse corpo, é impossível a gente não ser próspero. Ponto final. Começa por aí. Aí vamos agora, por que então empreender? Porque uma das maneiras de você prosperar de forma exponencial é empreendendo. Então uma coisa acaba ligando a outra. Se você não for um intraempreendedor, que é um empreendedor dentro de uma empresa, onde você vai ser remunerado por resultado, Sim. você vai ficar limitado o seu ganho, automaticamente você não consegue realizar sonhos, certo? E uma forma de você identificar que você prosperou financeiramente, que a gente pode prosperar em várias áreas da nossa vida, certo? Sim. Então, se você tem saúde, você é próspero na área da saúde. Se você tem um casamento abençoado, você prosperou no seu matrimônio. Que prosperidade nada mais é do que crescimento. Ponto. Sim. Não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com crescimento. E aí, a forma de você realmente prosperar financeiramente, ou você intraempreende, só que com base num acordo que você é remunerado baseado no resultado, ou você vai empreender. Porque eu acredito que existem 3 formas de você enriquecer no planeta. Uma forma é você sendo herdeiro, que é pouco provável, né, na maioria das pessoas, eu não tive esse privilégio. Nem A segunda, eu, João. a segunda é você ganhando aí O Euromilhões. na Euromilhões ou na Mega Sena no Brasil, sei lá, na loteria, que também pra mim é impossível, porque eu nunca joguei e jamais jogaria, não acredito nisso.
embora seja verdade e as pessoas realmente ganhem, mas para mim, isso não é uma prosperidade para mim. E o terceiro é você empreendendo, que eu desfruto disso e vivo isso todos os dias. Então, quando você empreende, você, querendo ou não, você passa a ser o cabeça, de fato, de uma organização, de um projeto, de uma parte ali da sociedade. Então, empreender é liberdade. Para mim, empreender é você governar, reinar em vida, que é o que a Bíblia diz, que nós deveríamos fazer, né? Então, acho que se eu fosse recomendar, eu recomendaria que todos os cristãos empreendessem. Agora, deveria? A gente não sabe, aí né? fica aí a critério de cada um. Agora, prosperar, todos deveriam É prosperar. que muitas pessoas, né, João, falando um pouquinho desse tema, eles trazem aquela bendita frase que eu não gosto. Ah, se Deus quiser, um dia meu negócio vai dar certo. Se Deus quiser, um dia eu vou comprar um carro. Se Deus quiser, um dia eu vou ter uma casa, vou viajar. O que você acha dessa frase? Quando um crente fala. Para mim, ele não é crente. Você me desculpa a minha colocação. Eu vou te explicar por quê. Aham. Biblicamente falando, tá? Você sabe que lá um trecho de Mateus, a Bíblia fala que quando as pessoas se achegarem de Deus no juízo final, ele fala, ei, desculpa, mas eu não te conheço. Aí você fala assim, em seu nome eu operei milagre, em seu nome eu fiz 1 milhão de coisas, e Deus olha pra você e fala, mas eu não te conheço. Isso quer dizer o quê? Que tem tanta gente achando que é crente, mas quando chegar no grande dia vai descobrir que não era. E aí eu vou te falar por quê. Justamente por causa desses sofismas. Se Deus quiser o quê? Deus quiser o quê? Deus ele já quis, Deus ele já fez e já está consumado. Não tem esse negócio, quando Deus quiser, amigo. Não, não. Quando você deixar de ser preguiçoso, quando você deixar de ser procrastinador, quando você ser autorresponsável, aí você vai desfrutar disso, porque Deus já quis. Porque a morte de Jesus na cruz, ela já pagou todo o preço. Não é algum preço. É todo. A questão agora é a gente entender a nossa identidade nele e ir lá desfrutar dos benefícios que ele deixou ao nosso respeito. Então não se trata se eu quero ou não. Eu tenho 3 filhos, cada um deles tem um temperamento diferente. E uma idade diferente. Sim. Então cada um está vivendo um momento ali da sua maturidade, da sua fase da vida. Né? Eu tenho um adolescente que ele está agora com crise de identidade, terrível. Então por mais que eu falo que ele é amado, que eu amo, se ele não entender e tomar posse disso, o que vai acontecer com ele? Então não é se eu quero. É quando ele ir lá e tomar posse. Então tipo, quando Deus quiser, eu compro o carro. Não, amigo, é quando você quiser. A Bíblia fala, tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Lá no capítulo 1 de Efésios, no final, fala o seguinte, que Cristo, ele é a igreja. E nós completamos a Cristo como corpo, onde ele completa todas as coisas em todos os lugares. Então, tipo, qual que é o problema aqui? Se ele completa todas as coisas em todos os lugares, está faltando o que para você? Tá faltando Cristo, irmão. Porque quando tem Cristo, não falta nada. Não tem se Deus quiser. É verdade. Eu acredito que muitos pega trechos isolados e traz como regra, tipo aquele provérbios, é melhor um bocado seco com farinha, né? Do que uma casa cheia de banquete. Por que é importante, na sua opinião, você fala um pouquinho de prosperidade, por que é importante a gente entender esse texto e não trazer a pobreza para dentro de casa? Em primeiro lugar, Deus é pobre? Jamais. Jesus foi pobre? Jamais. Na hora de pagar o imposto, Jesus falou assim, Pedro, vai lá, pega um peixe e da boca dele você tira, dá de César o que é de César e o resto você administra como você bem entender. A verdade é que assim, não tem lógica nós falarmos de um Deus que é próspero, nós falarmos de um evangelho que é prosperidade em si próprio e depois a gente falar, não, é melhor um bocado do que um banquete, mas se a gente contextualizar, mais vale mesmo você ter um bocado com paz do que você ter um banquete totalmente comprometido. Isso aí tá falando de você ferir os princípios da palavra para adquirir prosperidade. Não faz sentido nenhum. Agora, o fato é que quando você cumpre os princípios da palavra, é impossível você não ser próspero. E princípio é aquilo que Deus estabeleceu. Não são as regras que são instituídas pelo ser humano, né? Pelas denominações, pela religião, pelas doutrinas e tudo mais. Agora, o fato é que se nós prestarmos atenção
na íntegra da palavra, que ela se explica de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que ali não existe margem para pobreza. Não existe. Se você pegar desde de Noé, vamos falar de Adão, vai. Uhum. Vamos falar de Adão. O cara foi feito no 6º dia, certo? Sim. Quando Deus, antes de descansar, fala para ele, amigo, tudo que eu construí para trás, do 1º até o 5º dia, você governa. Você vai dar nome para tudo que você quiser, você vai fazer tudo que você quiser fazer. Então, pera, ali já começa uma exponencialidade, um crescimento brutal. Depois vamos falar de Abraão. Quem era o cara? Riquíssimo. Aí você vai para Jacó, os filhos dele, Esaú e Isaac. Cara, que loucura. Todo mundo veio prosperando. Aí você fala de Davi. Aí você vem vindo. Jesus, Paulo, Pedro estava no barco, pescando horrores lá, o cara era bom. Chega um dia que ele não pesca nada. Jesus aparece no jogo. Quando Jesus aparece no jogo, ele fala assim, ó, joga pro outro lado. Fala assim, mas mestre, a gente pescou a noite inteira, não pescamos nada. A gente tentou pescar a noite inteira, não saiu nada. Jesus aparece. Quando Jesus aparece, o que acontece? Amigo, eles não deram conta. O barco quase afundou de tanto peixe. E isso que era meio-dia. Então, assim, ó, se falta Jesus, vai faltar tudo. Faltou Jesus, aí vai ter pobreza mesmo. Então, esse negócio de, eu sou um pobre... Mano, falta Jesus. Você não tem recurso? Falta Jesus. Desculpa. Porque onde há Jesus, não falta recurso. Não falta. Não tem como. O que falta é força de vontade. E vontade de fazer força. Correção da mente. Sim. Porque você pode estar fazendo força no lugar certo, com a crença errada e da maneira errada. Sim. Então, a força não resolve. O que resolve é você crer da maneira certa, no Cristo correto, da forma correta, pô. E como fazer isso? Vai ler a Bíblia. É verdade. Tá Em aí. espírito, né? Sim, Pra sim, você ter sim. revelação. O que é dinheiro pra você, João? Falando um pouquinho sobre esse assunto aí. Dinheiro é recurso. Para mim, dinheiro é um recurso. Quanto mais, melhor? Quanto mais, melhor, com certeza. Porque vamos pensar, ó. Em 2019 eu estive lá em Guiné-Bissau. O dinheiro lá resolveu bastante coisa. O dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Manda comprar, né? É. Você compra e traz lá. Porque a alegria daquelas crianças que eu vi lá com os meus olhos era um alimento, um chinelo novo, uma roupa que eles não tinham. Sim. Então o dinheiro ele resolve bastante coisa. Então o dinheiro é um recurso que ele bem utilizado e bem canalizado, amigo, faz um estrago bom. Só que quando mal utilizado, com ganância, com egoísmo, mata. Então tem que ser bem administrado. Boa. A falta dele também gera dor, né? Prejuízo, dor, divórcio, separação, morte. Quantas vezes você vê pessoas matando porque o cara fez um empréstimo, não tinha dinheiro para pagar. Eu vim de uma região no Brasil que eu já ouvi vários e já, infelizmente, presenciei familiares chorando porque o outro veio a óbito porque pegou um empréstimo, não pagou, o outro foi cobrar, não tinha o dinheiro, morreu. Percebe? Então a falta dele pode dar problema. Tanto que a Bíblia ela fala mais sobre recursos financeiros, sobre grana do que propriamente salvação, porque isso Sim. tem contaminado o coração de muita gente. E aí tem outra coisa, que vamos colocar aqui os idólatras, né? São aquelas pessoas que se diz cristão, mas para mim não é cristão, é um idólatra. Eles se colocam na condição do seguinte, o dinheiro é a raiz de todos os males, e não é isso. A Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. Então, se nós interpretarmos de forma bem correta, o dinheiro nunca foi e nunca será um problema, desde que você não o ame. E os religiosos, eles têm pavor de ouvir essas coisas, né? Sim. Ainda ontem eu estava vindo um comentário de uma pessoa, tava lá o podcast rolando, e o cara colocou assim, vocês ficam falando de prosperidade, não sei o que, de riqueza, mas a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que só leu aquele pedaço, né? Não leu os versículos anteriores. Então, tipo... É que pra já a pessoa nem sabe o que é esse camelo e esse buraco da agulha. E nem leu o contexto todo. Sim. Ela ouviu alguém falar. Não sei, descontextualizado. E aí ela acredita naquilo. Você já foi em Israel? Não, nunca fui. Você tem que ir lá, você vai ver o que é essa agulha. Pois é. Essa agulha é realmente uma passagem, uma porta de passagem, só que é estreita.
E assim, por que que ele fala é mais fácil? Quer dizer que realmente é uma passagem que passa, só que quando vinha os inimigos, não dá para passar rápido. Então tinha que passar afunila, devagar. né? Se afunila, tem que passar devagarzinho, então demora. Então é um processo. E eles acham que é literalmente num buraco de uma agulha de costura. Pois A é. agulha é o nome do lugar que passava essas. Pois é. Então, descontextualizado, mas Sim. os versículos anteriores, se a gente for ler, você vai entender todo o contexto. E aí, qual que é o maior problema do ser humano? Nós chegamos na igreja, a gente escuta o pastor ministrar. E é ótimo isso. Só que você não pode ser direcionado sem que você tenha a sua própria experiência. Sim. Ao contrário, qual a necessidade do véu rasgar e você ter livre acesso? Voltamos ao passado, né? Percebe? Então, se você tenha livre acesso, quer dizer o quê? Que você pode ir lá checar essas verdades que está sendo compartilhada para você realmente... E experimentar também, né, João? As suas experiências Você não com Deus... consegue experimentar Deus só na igreja domingo, Não né? dá, não dá. Não tem como. Você precisa, por exemplo, eu sempre tive desejo, João, de dizimar bem alto o valor. Teve uma vez que eu falei assim, cara, eu quero dizimar porque realmente a igreja estava precisando. Eu falei assim, eu preciso dizimar 1.500 euros. E nisso eu expus para a igreja, gente, o meu desejo é dizimar 1.500 euros. Aí o povo, você é louco. Assim, o que eu vou estar ganhando? 15 mil. E aconteceu. Então é a gente querer mais para fazer mais para Exato. Deus. Não que Deus precisa do nosso recurso. Não. Acho que o erro é o povo falar assim, Deus precisa do meu dinheiro. Não, Deus nunca vai precisar do seu dinheiro. Quem precisa são as pessoas Exato. que ele vai te pôr no caminho. Porque não adianta, né? Eu sempre tenho uma frase comigo para minha esposa, não adianta eu enriquecer se não for para prosperar outras pessoas. Né? A vaca, ela dá leite, falando naturalmente, Exato. ela dá leite até quando o bezerro está se amamentando. Parou de amamentar, seca. Deus não vai dar para você se você não estiver transbordando. Chega uma hora que a fonte ela se esgota e daí começa o prejuízo. Eu passei isso na minha vida, na vida, né, dos meus pais, empresários e tal. Eu falei assim, cara, eu não posso parar de abençoar outras vidas, porque Exato. senão esgota a fonte. Exato. Fica Porque se você for um dispenseiro, o recurso nunca vai acabar. É. Porque aí você vai ser usado como canal para alcançar aqueles que não têm recurso. João, e a pessoa que tá lá, perdida, tá para baixo, já tentou de várias formas enriquecer, prosperar, já leu a Bíblia, já leu Cantares, Provérbios, leu livro, fez formações, mas nada acontece. E ela simplesmente está bloqueada. O que você falaria para essa pessoa? E ela é crente, atenção, crente, ora, jejua, mas está bloqueada. Cara, a primeira coisa, eu procuraria ajuda de um recurso profissional. Eu procuraria um terapeuta, um psicólogo para ver o que está acontecendo. Se ela é crente, ela já orou, ela já leu a Bíblia, já fez tudo. Esse é o único problema, né? Ela deixou por último a ajuda, talvez, de um profissional. E, cara, a gente tem que parar com esse negócio de, tipo assim, espiritualizar tudo. Sacou, não? Gosto disso. Porque qual que é a necessidade de ter um médico se a gente não precisa dele? Qual a necessidade de ter um psicólogo se você não precisa dele? Qual que é o maior problema? Que a gente só vai lá quando não tem mais jeito nenhum. Quando, na verdade, você poderia ter ido logo no início. Só que não, psicólogo não é de Deus. Não sei o quê. Cara, que loucura. Deus é que fez todas as coisas, amigo. Você só precisa saber filtrar e não passar a linha do princípio, da demasia, e tá tudo certo. Agora, nesse estágio, eu procuraria ajuda, com certeza. Impossível continuar dessa forma sem procurar ajuda. Seja uma ajuda espiritual, porque daí nossa vida é feita de várias esferas, né? Você tem o natural, você tem o espiritual, você tem o profissional, são várias coisas. Então, se você está com dificuldade nisso, procura pessoas que têm competência nessa área. E aí é impossível você não desbloquear. Impossível. Ao menos tem gente que realmente está obstinada, a pessoa não quer. Eu já vi várias pessoas. Já viu aquele negócio de você não jogar pérolas aos porcos? Sim. Quer dizer o quê? Você não pode ficar ajudando gente que não quer ajuda. Você vai perder tempo, amigo. O Luciano que é o meu parceiro nesse canal, ele fala assim, ó, não queira calçar alguém que prefere andar descalço. É isso. Não perdeu tempo. Falou tudo. E acho legal porque tem muitas pessoas que realmente não conseguem dar o próximo passo por uma questão chamada orgulho. Tá com ego. Eu vou mostrar minha fraqueza, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus vai abrir a porta o dia que Ele quiser, as coisas vão acontecer. Não existe o dia que Deus quiser, porque o dia que Ele quiser, Ele já quis. Ele já quis, Ele já fez.
Então esse negócio assim, ó, eu demorei tantos anos pra poder vivenciar isso. Não, você demorou tantos anos pra estar pronto pra vivenciar isso, filho. A responsabilidade é sua. Porque aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez, tá consumado. Então você fala, pô, cara, como assim as coisas aconteceram tão rápido na sua vida aqui em Portugal? Pois é. Eu fui me submeter, eu fui aprender com quem sabia, e eu tô aqui pra aprender com você, com o Eric, eu tô aqui pra aprender com a minha esposa. Eu tenho um filho de 4 anos que me ensina todos os dias. Percebeu ou não? Agora, o dia que a gente se coloca na posição que a gente está superior a qualquer pessoa e a gente não precisa aprender mais, Acabou. amigo, quando você para de aprender, você começou a morrer. Então não vale a pena. Se você continuar aprendendo, você vai continuar vivendo e não sobrevivendo. Tem gente que sobrevive porque não está disposto a aprender. O cara parou de aprender, amigo, e começou a morrer. Começou a degredir. Regrediu melhor. Sim. Aí começa. O cara começa a voltar. E aí, o orgulho, ele vai atrapalhando o seu crescimento, ele fecha a sua mente, ele começa a bloquear suas trilhas neurais de raciocínio, de lógica, de cumplicidade. E por quê? Porque também nós construímos uma sociedade que é o seguinte: se eu falar pra você que eu tenho um problema, imagina, tá aqui minha esposa. Imagina hoje num casamento, o homem chegar e falar: meu amor, eu olhei pra uma mulher hoje e infelizmente eu desejei ela. O que você acha que acontece com esse cara? O que você acha que acontece com ele? Cara, vai ser... Um quebra-pau lascado. Exatamente, vai ser um Quando pancadão. na verdade isso acontece o tempo todo, só que eles as não pessoas falam. não têm liberdade de expor. Eu acho correto falar. E por que não falar? Porque é a pessoa que gera mais confiança é a sua esposa. Certo? Ela tem que saber das dores. Então, qual que era o caminho? Senta aqui, como é que foi? Só que do lado de cá, a outra está se sentindo traída. Ou Sim, vice-versa. sim. Imagina que seja o contrário também. A mulher vai procurar o E homem olha, e dizer... O homem, ao invés de se sentir traído, não. Vem aqui, minha querida. Aonde eu estou falhando? Como eu posso fazer para melhorar? E vem aqui. Vamos ajustar. Meu O irmão, ele problema é que fala assim, João, a gente desculpa não te expõe. interromper. Meu irmão fala assim, é melhor você expor... Deixa eu lembrar a frase, é muito legal. É melhor você expor a sua tentação do que você confessar seu pecado. Acabou. Percebeu? O que dói mais? Só que nós estamos com a mente cauterizadas ao ponto de deixar o negócio ir, Chegar até o... porque se a gente confessar antes ali a fraqueza, né, onde está o início do negócio, não, a gente vai ser tratado já como se já tivesse cometido. Sim. E aí eu faço uma pergunta. Esse dia eu estava lá em Itupeva, eu perguntei o seguinte, eu falei, pessoal, imagina que tem um homem e ele tem uma certa dificuldade. Ele sente desejo por ter relacionamento sexual com crianças menores de 18 anos. Uhum. O que esse homem é? Pedofilia. Só que ele não é pedófilo. Eu disse que ele tem desejo. Sim. Eu não disse que Ele ele não- cometeu. Não O consome, problema né? é que automaticamente esse cara já vai ser intitulado disso. Julgado, né? Julgado já. Então isso é um problema que... Uma disfunção, diria. Percebeu? Só que tem muita gente que vive isso internamente e nunca cometeu o ato. Mas ele tem medo de expor, porque acaba se sentindo desprotegido, se abrir, e não consegue ser tratado. Até o dia que ele comete o ato. E aí? Percebeu? Porque a população, infelizmente, o ser humano, a comunidade que nós chamamos de igreja, ela não está pronta para amar as pessoas como elas estão. Para cuidar, para tentar dar os caminhos sem julgar, sem intitular essas pessoas, percebe? E aí acaba o quê? As pessoas elas vão vestindo capa. E por fora é uma coisa, por dentro é outra. E aí acaba empurrando Jesus a goela abaixo, falando que a pessoa... Né, como a gente falou um pouquinho antes de começar o podcast, esse negócio de enfiar Jesus na vida da pessoa, Goela abaixo, não dá. pregando sobre medo de inferno, acaba a pessoa indo pra igreja com medo de ir pro inferno, né? Exato. Ela nunca foi por Jesus, ela foi pelo medo de não ser salva. É. E ela não vai ter tempo de ter um relacionamento com o Jesus ressurreto. Gente, esse papo aí já dá pra fazer aí um podcast só falando disso, né? Eu agradeço aí, que a próxima a gente vai falar sobre isso. Mas deixa eu dar um intervalo aqui, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, pessoas que apoiam esse projeto, tá bem? Temos aqui o Bora Higienizar o Mundo, mais uma vez, agradeço aí essa empresa responsável para você que está aqui chegando na Europa, Portugal, você que já é daqui e quer empreender. É uma formação para especialista da higienização.
e impermeabilização de estofados. Bora higienizar o mundo. Senhor Everton Alves, um grande abraço. E está mudando para cá agora em maio. A próxima empresa, essa ainda não, depois a gente fala. A Georgia Brigadeiros, que está sempre conosco. Lembrando que eles têm lojas no Centro Comercial do Colombo e no Centro Ubo. E próximo, daqui um tempinho, talvez o João vai abrir lá no Porto, no Norte Shop. Quem sabe? Nós não sabemos, né? Ele como empreendedor, só mais uma na rede. Temos a Clinies, que é a empresa que realiza a limpeza de estofados. Vamos à próxima, senhor BH Mudanças, que é do senhor Viana, Eduardo Viana. E do senhor Machado, se você está fazendo a sua mudança, vai do Porto para Lisboa ou de Lisboa para o Porto, Algarve, só chamar o pessoal daí, BH Mudanças. E vamos também falar um pouquinho aqui com o João, que acabou de mostrar, né, o ePro. O que é o ePro? Eu sei o que é, mas as pessoas que estão assistindo talvez não saibam. Tá, o ePro hoje ele tem 2 significados, né? Primeiro é empreender com propósito. E depois empreender de forma profissional, né? Que o E seria o empreendedor e o Pro de profissional. Só que além de você empreender de forma profissional, você empreender com propósito. O que é propósito? Propósito é objetivo, é você alcançar uma meta, você alcançar ali um objetivo, mas sem perder no meio do caminho os valores, os princípios. Então a gente fala sobre isso, né? O ePro basicamente é ativar as pessoas, mudar a mentalidade delas para elas entenderem que existe dentro de si um valor gigante, um poder enorme de fazer as coisas acontecer. E aí volto de novo para a palavra, porque tudo aquilo que eu falo, eu gosto de dar referências, né? Onde é a minha fonte? Onde é que de onde você tirou essas coisas? Então eu não inventei nada. Sim. A verdade é que eu aprendi e tenho vivenciado isso, e os resultados provam por si próprio. E Jesus diz o seguinte: vocês fariam obras maiores do que eu. Cara, eu garrei nesse versículo e falei, eu vou botar pra derreter. Eu não aceito. E eu sou um cara muito inconformado, briguento, eu sou meio complicado às vezes, comigo mesmo. Eu cheguei aqui e falei assim, eu não pago aluguel nesse país mais de um ano, não pago. Com 8 meses eu comprei meu primeiro imóvel. Olha eu falei assim, eu não vou levar muitos recursos para Portugal, eu não vou vender nada do que eu tenho no Brasil. Aliás, eu só vendi os meus 2 carros que eu tinha lá na época, era 3 carros, na verdade. Vendi 3 e falei, os imóveis não vou vender nada. Nem as empresas eu não vendi. Larguei lá. Fui vender a empresa em 2018. E os imóveis ficaram todos lá. Porque eu falei, cara, tem que fazer. Se as bênçãos do Senhor as correrão me alcançarão, eu, com propósito, de forma profissional, vou fazer o negócio acontecer. Então o ePro nada mais é do que construir esse mindset, essa forma de pensar, de ser, de estar, de se apropriar e fazer as coisas acontecerem. E rápido, não é amanhã, não é se Deus quiser, não, ele já quis, meu amigo. A questão é só quando é que eu tô pronto, quando é que eu tô preparado. Quando a gente fala assim, ó, Ricardo, quando Deus quiser, sabe o que tá acontecendo internamente? Eu tô mandando uma mensagem pro meu cérebro, pro meu corpo, pro meu fisiológico. Fica parado. A dizer o seguinte, pode ficar tranquilo aí. Que vai chegar. Eu tô tirando a minha responsabilidade de jogo, de cena. E tipo, quando Deus quiser. Como quem diz, ó, Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí se não e acontece, a responsabilidade é sua agora. Se não acontece, a culpa é sua. Claro que é. Eu quebrei o carro, a culpa é do capeta. Entendeu ou não? É isso. Então as pessoas, elas são emocionais demais. Falta o racional um pouco. Espiritualiza tudo, como você falou. Tudo. E aí o que acontece? Na igreja a gente fala muito sobre espiritualidade e louvar a Deus e tudo. Isso é muito importante. Só que o ser humano, ele precisa, no mundo natural, ser racional. Porque senão você vai ficar a sua vida inteira tomando decisões de forma inconsciente, pô. E essa parada do se Deus quiser é uma coisa inconsciente. E pessoas despreparadas, quando vê uma oportunidade, mete os pés pelas mãos. E perde a oportunidade. Muitas pessoas hoje, ô João, eu sou, digamos, pelo termo que se conhece, crente, né? Desde quando nasci. Como eu disse, meu pai é pastor, meu irmão é pastor. Eu já pastoreei durante um tempo. E falam até hoje, você é pastor. Quem é pastor uma vez não é pastor para sempre. Eu costumo dizer que sim, sou pastor, graças a Deus, na minha casa, né? Legal. Hoje eu pastorei minha esposa. E a pessoa, ela sempre falava, poxa, o capeta, ele não deixa eu enriquecer, eu fico... Tá maluco. Tudo é culpa, e nunca toma as decisões
né? A responsabilidade pra De cima. fazer as coisas. E às vezes até a gente, depois de orar, fazer campanha, porque campanha é o que mais tem, né? Não vou gerar polêmica, tá bem, gente? Não quero gerar polêmica aqui. Eu acho que a gente já gerou, mas tudo bem. Mas vamos suavizar, né? Tem muita gente que ainda tá nesse pensamento. E na campanha até que acontece. Principalmente campanha de você pedir um emprego, né? Ai, ora porque eu preciso de um emprego. Aí a gente vamos orar, vamos fazer a campanha de oração, vamos pro monte. Já foi pro monte, João? Já, várias vezes. Já. Já tem muitos anos que Faz eu o não vou, mas voto, tudo certo. Tudo certo. A fé da pessoa é a fé da pessoa. Cada um tem uma forma de evidenciar a sua fé. Claro. Que nem o centurião falou assim, olha, tu não precisa ir na minha casa. Só Basta uma você palavra. mandar uma palavra. Poxa, que fé. Teve outro que teve que tocar nas vestes. Então cada um evidencia. E a porta se abria, João. A porta se abria, ela conseguiu o trabalho. Aí ia lá, dava o testemunho, tudo maravilha, perfeito. Aí eu de verdade não tenho essa questão, não vou no culto hoje, estou trabalhando, tudo certo. Só que aí começa a faltar culto, começa a faltar isso, e depois está faltando no próprio trabalho. Por quê? Eu estou muito cansada hoje, vou ligar pro patrão, vou dar uma desculpa aqui, vou pegar uma baixa. E aí? Feriu o princípio. Aí não prospera, vai falar o quê? O diabo roubou a minha benção. A culpa é sempre dos outros. É. O que você fala para um abençoado desse? Cara, é assim, ó. Se me pegasse num dia meio, digamos assim, tumultuado, eu já ia falar, amigo, toma vergonha na sua cara. Deixa de ser irresponsável e vai assumir o seu papel, o seu lugar. Agora, falando em amor... Com amor, né, João? Falando em amor, porque de vez em quando a gente tem que dar uma chacoalhada assim para as Sim. pessoas, dependendo do perfil da pessoa. Depende de não quanto vale tempo a ela é pena- crente, né? E não vale a pena você também ficar encebando muito, dependendo de quem Sim. é. Agora, nós somos resultado daquilo que nós escolhemos e daquilo que fazemos. Deus não tem nada a ver com isso, o diabo muito menos. E as pessoas que estão à sua volta não sabem nem o que está acontecendo. A verdade é que é muito rápido e fácil para nós e confortável pôr a culpa em alguém. Ora é o diabo, ora é a esposa, ora é o patrão, ora é os filhos, ora é... País. Anyway. Então, o tempo todo, as pessoas elas estão em busca de um culpado. E é por isso que 95% do planeta vive uma vida medíocre. Ou abaixo da linha da mediocridade. Justamente por não se autorresponsabilizar pelos seus atos. Por não se preparar, por não se capacitar, por não entender a dinâmica do como funciona o depois. Tá bom, eu recebi a bênção, Deus abriu a porta de emprego para mim, eu consegui abrir a porta. E depois, o que eu faço agora? Aí eu paro no meio do caminho. Eu paro de orar para Deus me dar lucidez, para Deus me dar disposição, para Deus me dar autorresponsabilidade. Eu paro de autodesenvolver. E aí as coisas acabam ficando totalmente desequilibradas, desalinhadas. Aí vem o dia da preguiça, vem o dia do cansaço, vem, hoje eu não tô legal. E as pessoas, esse mundo que a maioria vivem, é propício a dizer o seguinte, eu vou ali no médico, eu pego uma baixa e eu coloco ali e depois tá tudo bem. Só que é o seguinte, essa pessoa ela tem um viés de pensamento que é totalmente diferente do patrão. O dia que ela falta e o patrão observa que ela faltou, mas não houve ali a falta em si da pessoa, por exemplo, a pessoa não veio trabalhar e não fez diferença, então peraí, por que a gente tá com essa pessoa aqui? Vixe. Você deu a oportunidade das pessoas enxergar se você faz falta ou não, se você é relevante ou não, na posição que você ocupa. Então cuidado ao faltar no emprego, no seu trabalho, porque você vai mostrar se você realmente é relevante ou não. Eu diria que é melhor você deixar eles no benefício da dúvida. Porque eu, como CEO de muitos negócios, eu observo tudo, o tempo todo. O meu viés cognitivo é o seguinte, temos que ser humanos? Temos. Temos que ter empatia? Temos. Mas temos que ser racionais também. E os números têm que ser observados. E eles não mentem para ninguém. Então, há momentos que a hora que você observa esse tipo de situação, você fala, não tem lógica.
E já aconteceu comigo. O colaborador falta uma vez, falta duas, você olha para aquilo, o negócio tava melhor do que se ele tivesse ali. Amigo, olha, sinto muito. Vai sua vida. João, sem citar nomes, mas eu vou fazer uma pergunta aí bem direcionada, tá? Bora. Você que é empresário, já li aqui as empresas que você faz a gestão e é dono, com a sua esposa e seus sócios. Contrata, na sua escolha, você contrata a pessoa só por ser cristão? Isso ajuda, é um benefício? Ou você olha outros parâmetros? Vou reformular a pergunta. Você dá mais prioridade à pessoa ser cristã? Não. Nunca dei. Como que você nem contrata? daria. Pela competência e pelo caráter. Porque caráter você não treina. Habilidade você treina. Caráter tem que vir de fábrica. E existem algumas perguntas que você faz ali, né? Diante de uma abordagem, para você fazer ali uma seleção, que você já consegue identificar algumas coisas. Né? Caráter não se treina. Não se treina. Habilidade você treina. E o fato de ser cristão, a pessoa falar sobre isso, que é isso, não garante que de fato ela seja. O que define se eu sou cristão ou não é as minhas atitudes, principalmente no dia mal. Não é o que eu falo ou deixo de falar. É quem eu sou durante todos os dias. Já deu BO algum funcionário seu que era cristão e pisou na bola? Feio? Já aconteceu. Pô, já aconteceu com um parente meu, pô. Mais do que ser cristão, é um parente. Você dá lugar para um parente, ele vai lá e pisa na bola. E além de ser seu parente, é cristão. Então hoje, assim, ó, para ser profissional, esquece essa parada de é cristão ou não é cristão. Se você tem empresa, não é uma instituição de caridade e não é uma igreja, você tem que olhar a capacidade que a pessoa tem e as habilidades que ela tem. E se ela tem caráter ou não, dependendo da posição que você vai colocar ela para ocupar, você precisa analisar se a pessoa tem caráter. Imagina, você vai colocar a pessoa no financeiro se você não fez aí, né, pelo menos um teste de caráter com essa pessoa e também um bom contrato de confidencialidade e várias outras coisas. Agora, o cristão ajudaria? Claro que ajudaria. Mas veja, eu sou cristão. Não é muito melhor eu contratar alguém que não seja, para eu ter a oportunidade de evangelizar essa pessoa e através do nosso estilo de vida e de empresa ela se interessar pelo Deus que a gente diz que serve? É muito melhor, pô. Na lógica, é melhor você contratar um não cristão do que um cristão. Porque é uma oportunidade de você ganhar mais um. Uhum. Agora, felizmente, a maioria dos colaboradores são cristãos. A maioria. Acho que legal. Tá em 60%. Alguns se converteram, né? Alguns se converteram no meio do caminho. Mas a maioria já é propriamente da nossa rede de network ali. Porque quando eu cheguei, o primeiro lugar que eu fui fazer network foi dentro da igreja. Que legal. Primeiro lugar. Eu tenho uma visão assim bem rigorosa, porque tivemos más experiências com pessoas cristãs, né? E é normal. A pessoa acha que por ser cristã e pode fazer o que quer e não é isso, né? Tem que ser mesmo profissional. Boa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o evento. Eu preparei um vídeo aí para vocês, né? Na verdade, pedi para sua assessoria mandar um vídeo. Se você puder pôr o fone aí. A nossa produção aqui, o Eric. Gente, agradecer aí o Impulse Room, que é esse estúdio aqui que vai crescer bastante na região de Almada. Um forte abraço pro Eric e a sua equipe. Boa. Vocês vão conhecer o que é o evento EPRO e o João vai falar mais sobre isso, tá, gente? Acompanhe aí. Deu ruim, é porque faz parte do processo. Seja grato pelo processo. O EPRO significa empreender com propósito. Portugal é um país de oportunidade. É que hoje eu não vim dar palestra. Hoje eu vim dar aula.
em nós de fazer, que às vezes nem nós mesmos sabemos e conhecemos. Que isso, hein? Alta produção. Ficou muito Coisa bom. boa, né? Rapaz, eu vou te ser muito sincero, ô João. Eu já fui em muitos eventos, tá? Hoje eu vou... Agora eu vou levantar, Abre o jogo, vai. Abre o levantar jogo levantar sua bola. Você tá muito pra baixo. Você tá triste? Tô Tá nada, não, tá nada. mais feliz impossível. O João, eu já fui em muitos eventos aqui em Portugal, alguns países da Europa. Eu vou te falar, esse evento me surpreendeu. Que bom. Eu vou te falar como que eu te conheci. Eu te conheci num vídeo que você patrocinou. Qual? Qual deles? Ah, sei lá, Patrocinei você tava, acho que saindo da sua casa, tava com a Porsche assim atrás, aí você tava falando de uma live que você ia falar sobre empreendedorismo. Era antes do ePro, então você tava gerando um funil, né? Aham. Falei assim, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo louco aqui tá em falando Portugal. Porque em Portugal, essa frase, ela foi muito real no passado, que é em Portugal não se prospera, não se enriquece. Quando eu vi você, eu falei assim, cara, parece um pouco com aquilo que eu estou fazendo, porque o seu segmento é automotivo, né? O seu Sim. core business. Hoje você tem outros negócios. E o meu é higienização. Eu falei assim, deixa eu ver. Gostei do que ele está falando. Quem sabe, né, a gente possa conhecer mais. E daí eu vi o evento. O que me motivou mais, claro, os grandes players que você levou, o Bruno Avelar, o Celso Las Casas, que eu faço muito serviço dos sofás deles, né? Legal. Eu falei assim, cara, vamos. Eu vou te falar, na hora que eu entrei, eu falei assim, uau, tá muito bem feito, tá muito bom a recepção, as meninas, o seu staff. De verdade, eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer nesse evento. Mas a gente fica naquela expectativa. A recepção já deu aquele impacto. Vai quebrando algumas objeções, você falou, vou lá ver o que vai dar isso aí, né? Porque não conhecia e quem não conhece fica naquela, né? O que esse cara vai fazer? O que é esse evento aqui? Será que é um culto? Porque não tem problema nenhum, mas você fica naquela. A culto eu vou na minha igreja, né? Falei assim, o evento tá bonito, tá muito bacana. Na hora que começou, eu falei assim, uau. Foi muito bem produzido, o cenário, a luz, o som. Cantor ao vivo. Cantor ao vivo que tá aqui, né? Não sei se ela vai querer vai cantar, não. Foi muito legal. E na hora das palestras, que é a hora do realmente o show acontecer, também foi muito surpreendente. Para mim, o que foi mais impressionante foi a sua, que eu assisti, foi logo a primeira. A do Gui, que eu gostei pra caramba. O cara, ele fala muito bem. E os outros lá também, o Marcel Roxo. Marcel Roxo, irmão do Marcel, Joel. isso, o Marcel Roxo. Teve também o cara lá do... Esqueci o nome. Vitor Vissati? Esse de cosmética. Não é? Da linha. mesmo. Gostei pra caramba. No começo tava tipo assim, gente... Nada a ver o assunto, mas depois que ele mostrou a trajetória de superação, o cara que faliu, foi lá embaixo. Ajustando, né? E daí As histórias se conectam, né? foi demais a história que a mulher lá nas Arábias, sei lá, no Oriente Médio, comprou o produto e ele falou assim, cara, vou reviver. E com certeza foi a mão de Deus ali. Fato. E também foi surpreendente, o Bruno Velar também não era por menos. Só que o que deixou mais assim satisfeito, porque eu não ia ficar no dia depois, que é o Home Experience. Eu olhei para o meu sócio e falei assim, cara, eu não posso perder. Eu preciso ver o que esses caras têm de mais. E aí nós alugamos lá um hotel, ficamos, falei assim, vamos em frente. Cara, ali conquistou. Legal. A pessoa que quer realmente empreender hoje, eu estou falando por mim, tá? Eu estou em Portugal desde 2007. Você precisa ouvir quem deu certo. Você tem que ter humildade, baixar a guarda. Tem um empresário mexicano que ele fala assim, Ricardo, coloca o seu ego na altura da sua conta bancária. É isso. Sua conta bancária tá cheia? Deixa um pouquinho então. Sua conta bancária tá lá embaixo? Diminua, porque você precisa ouvir quem tem. Então sentar para ouvir vocês, para mim, foi sim, prazeroso demais. Mas as pessoas estão aqui e querem saber. E a pergunta é, Portugal, você precisou de um sinal de Deus? Ou é necessário um sinal de Deus para eu enriquecer? Tipo assim, pessoas falam assim, deixa eu ver se Deus vai falar comigo, se é para eu ir para essa terra. Se eu for, as coisas vão acontecer. Como que você acredita nessa questão?
existe um sinal de Deus que já foi colocado, né? Como eu disse no início. Todo mundo já tem um sinal para enriquecer. Todos. Absolutamente todos. A Bíblia fala que o sol ele brilha para o justo e para o não justo. Ponto. Então esse é um dos sinais. Depois, tem uma coisa. É para todos? É. São todos que vão enriquecer? Não é. Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço e acreditar nessas coisas. Durante muito tempo, Ricardo, o que me impediu de avançar, aí você fala, pô, você tem 34 anos, durante quanto tempo? O que é muito tempo para você? É muito tempo, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu casei com 16. Eu vou fazer 18 anos de casado agora em maio. Então, quer dizer, tudo na minha vida aconteceu de forma precoce. Parabéns. Obrigado. E o que eu descobri? Que teve algumas coisas que se atrasaram, embora pareça tudo muito acelerado, mas eu poderia estar muito melhor antes. Justamente por não acreditar. A história é longa, quem quiser conhecer essa história, depois acessa aí o @JoãoCarlosBertoncini que você vai E ter tem acesso um ao livro, né? Vencendo os Meus Limites. Isso. E eu escrevi outro agora, vai ser publicado em breve, eu vou lançar ele no próximo evento, que é do Network ao Milhão. Do Network ao Milhão, por quê? Porque através dos contatos e de várias conexões com pessoas, eu faturei o primeiro €1 milhão aqui. E aí, essas coisas, essa forma de pensar e de acreditar, quando ela foi mudada, começou a se materializar algumas coisas. Então a única coisa que me impediu de viver o que eu estou vivendo hoje, e já há alguns anos, mas por que eu não vivi mais cedo? Justamente porque eu não acreditava. Então não tem o negócio do sinal. O sinal já está dado. Só que a gente precisa o quê? Conhecer quem deu o sinal. Quando a gente conhece quem deu o sinal, aí a coisa muda. Então antes de vir para Portugal, obviamente eu fui orar. A Bíblia fala que a paz seja o árbitro no nosso coração, para tomar decisões. Então nós viemos em Portugal, minha esposa deslumbrou aqui. Chegou em 2015 aqui, meu Deus, eu já queria não vou nem buscar as crianças, manda vir, manda entregar, não dá para entregar? E tinha, na época era só Radassa e o Gui. E aí, nós falamos, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, vamos aquietar nossa alma, deixar a coisa, a poeira abaixada, a emoção, e vamos continuar trabalhando. Se esse desejo continuar ardendo, a gente vai experimentar. O que eu acredito? A vontade de Deus, ela se experimenta. Aprendi isso com um pastor amigo. Você tem que experimentar. O que é experimentar? É dar o próximo passo. Tá bom, gostaríamos de ir para Portugal. Qual que é o próximo passo? Comprar passagem? Não. O próximo passo é descobrir como é que se regulamenta lá. E para mim, eu acredito que uma coisa primordial para nós chegarmos e prosperarmos cá em Portugal foi chegar aqui de forma legal, diante da lei dos homens. Eu não Olha aí, pessoal, ó, escuta isso daí, pelo amor de Jeová. Eu não vim pra cá como a maioria dos brasileiros. Isso não faz de mim melhor que ninguém. Não. Atenção, isso faz eu acelerar resultado demais. Por quê? É pra ser o normal, né? Isso é um princípio, tá? Princípio é o quê? É você cumprir a lei dos homens, ponto. Porque a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, ponto final. Se é uma lei do país, você precisa cumprir. Não faz sentido você vir aqui, aí você chega na imigração, você fala que você veio para passear. Começou mentindo, já começou errado. Parece muito simples, muito tranquilo. Eu já cometi essa burrice em 2010. Foi. Aliás, eu fui detido na Eslovênia, enfim. Só que eu não fui para morar. Eu fui para prestar um serviço, diziam que tinha o contrato, tava tudo certo, quando fomos ver os contratos, tava tudo furado. Então, resumindo, eu falei, opa, não vou cometer o erro 2 vezes. Não faz sentido. Então a gente veio se regulamentar. Viemos para passear, férias de lua de mel, nós tiramos 15 anos depois de casado, só Deus, né? Tinha dinheiro na época. E aí, nós viemos para cá, chegamos aqui e fomos nos regulamentar. Inclusive, até a nossa mentora, a doutora Munice, que foi aqui e é testemunha disso tudo. Ó que legal. Percebe? A gente fala as coisas, mas tem várias pessoas que podem comprovar isso. E ela esteve no evento também. E ela falou pra mim, inclusive, falou, João, é incrível ver o que as coisas, como tá acontecendo tudo rápido na sua vida, como você chegou, eu vi. Ela acompanhou tudo. Legalidade, né, João? Eu fizemos toda a aplicação do visto, voltamos pro Brasil, 3 meses depois chegou o dossiê em casa, a gente foi no consulado, estampou o visto no passaporte e viemos. Começamos a implementar devagar as coisas em 2016 e 2017. Início de 2017, eu mudei de Malicuia. Ou seja, busquei o resto que tinha lá e definitivamente ficamos aqui. Demorando até 3 anos para retornar no Brasil. Isso quer dizer o quê? Já começa de um ponto de partida de forma correta. Cumprindo o princípio.
E aí a coisa começa a acelerar. E aí as portas se abrem, a coisa começa a difundir, a tracionar, e eu vi o negócio crescendo, aí a gente abre uma loja, daqui a pouco abre 2, abre 3, e aí vai. E a coisa começou a acontecer. Vamos um passo a repasse, então. Principais coisas, pode ser 2, não precisa ser mais que isso, que alguém do Brasil tem, que aqui não tem na Europa. Do Brasil tem, eu acho que flexibilidade e adaptação. O brasileiro, você falando de coisas ou... Fala assim, principais coisas que no Brasil tem, Você fala coisas, por exemplo... não materiais, Ah, ok. situações, Situações. facilidades, que aqui não tem. Eu acho que uma facilidade que De, existe... Seria empreender? Será que Não, lá... no Brasil, claro que o mercado em si, falando assim, a população em si, a cultura brasileira, já é uma facilidade. Porque assim, ó, hoje você coloca qualquer novidade, o brasileiro ele quer experimentar. O europeu não. O europeu ele primeiro vai ver o que vai dar aquilo. Ó, vamos para um exemplo um pouco mais radical e prático. Você abre um comércio aqui e você vai inaugurar. Quem não conhece, entra na sua loja. Passa. E no Brasil, como é que é? Ah, já vai fazer a festa. Se Meu tiver amigo, comida é ainda... novo, o pessoal não vê a hora de abrir pra pelo menos ir lá curiar. E É. nessa daí o cara compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. E ele compra. Aqui em Lisboa tem um pouquinho o fator por causa dessa cultura brasileira que está Tem. muito enraizada Exato. já. Só que qual que é o problema dessa cultura? Que quando vai esse tanto de gente, ele não é o nativo. Sim. E a maior parte da população é nativa, pô. Sim, é o que é interessante, né, também para os negócios também. Eu foco muito no português, muito. Acho que é um dos erros que os brasileiros cometem aqui para abrir negócio é focar em pessoas turistas E brasileiro, e e não sei o brasileiro. quê. E Nada não é que- contra, e gente. não é que Amo não o tem que brasileiro. fazer, claro. Eu amo fazer negócio com brasileiro, mas Não, eu estou em Portugal. eu tenho excelentes clientes brasileiros, mas a massa dos nossos clientes, dos negócios que são consistentes, 95% é nativo. Porque o brasileiro vai, volta. E aqui na Europa, o que tem aqui na Europa que não tem no Brasil? O que tem aqui na Europa que não tem no Brasil. Consistência a nível de recorrência, quando eu falo a consistência do cliente em si, Ele fideliza? ele fideliza. Entendi. Então, tipo assim, ó, imagina, o cliente, se ele fechou com você, ele fechou com você. O brasileiro, ele tem aquele negócio seguinte. O preço. Ele sai dali, aí ele vai fazer uns 3, 4 orçamentos, depois ele volta. E depois acaba gerando uma consistência no seu fluxo de cliente e de caixa. Então, por exemplo, a gente tem concessionário aqui que o Elino já atendia há muitos anos. E de quando eu cheguei, são os mesmos. Sim. É Eles são recorrente. fiéis. Eles são Lá fiéis. não. Lá chega um cara, entrega um cartão, ele Acabou. rapidamente já... Ah, É. vem aqui, faz aqui. Maria vai com as outras, Percebeu? vai com gato. Então, isso que tem aqui é a tal da fidelização da bom palavra, demais. que lá falta um pouco. Você tem muito pedido de desconto nos seus serviços? Cara, por acaso, com o português não tem muito disso, não. Não tem muito disso, não. Agora, a brasileirada, o bicho pega. O que você faz Como? com o pedido de desconto? Cara, normalmente, quando a gente vai dar um orçamento, a gente foca muito no valor, que é diferente do preço. Sim. Então, foco nos benefícios, faço algumas comparações de métodos e não de empresas. Ó, Sim. o nosso método ele é bom por isso, o outro método tradicional e convencional, além de danificar a pintura, pode haver várias consequências depois, tem que alongar tinta e uma série de coisas. A gente tem ali a nossa forma de vender o nosso peixe. Entendi. Então, quando você vai dar o preço, você fala por apenas esse valor. Então, você entrega muito. Reduz, sim. E a hora que você dá o preço, eu acredito que dependendo da fala do vendedor ali, do consultor propriamente dito, acho que o cliente fica até constrangido de Sim. pedir algum desconto diante de tantos benefícios que você ofereceu. Seria antecipar a objeção, né, João? E não é só isso, e você pode antecipar o desconto. Sim. Por exemplo, tem várias formas. Sim. Imagina, chega lá um cliente com 3, 4 amassados no carro e você já antecipa isso. Você já olha aquele menor e já fala logo. E realmente tem que ser real. Você falou, esse aqui custa tanto, esse aqui eu vou oferecer pra você. Acabou. E já te dou um desconto. Encerrou o assunto. Não tem mais por onde. É isso Entendeu? mesmo, fechar. E o que é legal? O português ele já vem preparado pro negócio. E se ele não está preparado, ele vai se organiza financeiramente e depois ele volta. Isso é muito bom. Top. Como é que você faz as rotinas com tantas empresas? Nós temos uma agenda, né? E temos um diretor para cada operação e para cada unidade, onde nós fazemos acompanhamento semanalmente e a cada bimestre.
Então, de 2 em 2 meses, eu tenho ali um relatório de crescimento, de venda, de performance e vários indicadores para poder saber onde é que está o benefício, onde está o crescimento e onde está o problema e talvez ali a deficiência para a gente poder tratar. Inclusive, ontem eu estava recebendo ali alguns relatórios semanais de uma das nossas unidades. E o que eu faço muito? Eu me reúno com os cabeças das operações e eles depois passam a visão para os demais. E aí tem reunião semanalmente entre eles e comigo pelo menos uma vez por mês. É uma forma que eu tenho de poder acompanhar as coisas mais perto. Agora, é claro, dependendo do resultado que nós temos, eu sempre costumo acompanhar ali no meio do mês, depois no final do mês para dar um cheque. Porque se a coisa não está indo bem na primeira quinzena, você já precisa corrigir a rota. Sim. Não faz sentido você deixar o jogo rolar até o final do mês para poder ver. Senão começa a sangrar, né? Então eu vou sempre colhendo feedback durante as semanas ali. E aí, onde tem mais necessidade, é onde eu foco mais a minha atenção. Mas para organizar, eu tenho um time muito bom. Entendi. Não sou eu que faço tudo, aliás, nem tem condições. Por exemplo, financeiro é tudo a minha esposa que vê. Tudo que é a respeito de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa com ela. Então eu vou lá para o relatório final. E aí faço a mesma coisa em todas as unidades. E por acaso a gente treinou bem também. Hoje, as suas empresas, qual é a que mais cresce hoje? Sem dúvida, a Perfect Hammer Internacional. E a Perfect Place hoje ela tem vindo com força e violência aí. Que é no setor imobiliário, né? Tá vindo muito bem. As outras estão bem posicionadas, obviamente, mas tem menos tempo, né? Eu tenho um know-how muito grande no que diz respeito à reparação de automóveis, são mais de 18 anos de profissão e de experiência no mundo. Então isso reflete, né, nessa área que é o que eu mais concentro a minha atenção. Então por isso que ela também mais cresce. Agora eu tenho me dedicado muito nos últimos meses a compra e venda de imóveis e isso tem crescido também. Tem crescido muito. Então, se a gente fosse ranquear aqui, a Perfect Hammer Internacional e depois a Perfect Place e as demais vêm aí no ranking. Quais são os parâmetros que você usa para tomar uma decisão na área empresarial? Tipo assim, vou abrir um novo negócio, vou fechar o negócio, eu acho que dá para vender. Tá. Vender, você fala o quê? O produto? Não, a empresa. A empresa? Tá. A empresa... Quando a gente fala de abrir um novo negócio, o primeiro motivo é qual dor ele está disposto a curar, né? Qual o problema a gente vai resolver e como isso vai contribuir para o ecossistema que já temos. Hoje eu não entro num negócio que ele não vai beneficiar os outros que eu já tenho e que não faz parte do meu propósito de vida. Então eu não entro. Pode dar o maior dinheiro do mundo, não entro. Propósito. Então tem que estar encaixado dentro do propósito. Tá? Então, um dos motivos de abrir as empresas, em primeiro lugar, é gerar receita, emprego e cumprir o propósito. Essas 3 coisas têm que estar alinhadas. E aí, para vender uma empresa, eu acho que ela tem que ser vendida no melhor momento. E aonde eu já, naquilo ali eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cheguei no meu stop aqui de crescimento e agora eu vejo que a empresa tem mais a crescer e eu não estou contribuindo, aí eu acho que eu deveria Uma valuation vender. Seria assim, né? Você vai fazer uma avaliação. Exato. Mas hoje eu não penso em vender empresa, não. Eu fiz isso no Brasil, né? Aliás, foi no melhor momento que a empresa estava, justamente porque eu não estava conseguindo contribuir com tempo e com atenção naquele negócio. Então foi por necessidade eu resolvi vender. Mas hoje, com todo o know-how que nós adquirimos hoje aqui na gestão de várias empresas, eu não venderia. Se eu tivesse a empresa no Brasil no dia de hoje, eu não venderia. Na altura eu vendi, por quê? Porque ela precisava do meu tempo e aqui também precisava. E eu não conseguia fazer as duas coisas. Decisão. Aí eu tive que vender. E vendi muito bem, vendi em 3 dias, eu anunciei num dia, 2 dias depois eu vendi. Que legal, João. Gente, eu tô gostando muito do bate-papo. O pessoal mandou bastante pergunta aqui. Eu tô fazendo aleatoriamente, mas eu acho que vai respondendo. Que nem a gente já perguntou sobre os hábitos, rotinas e coisas que ele falou também. Vamos lá. Quais limites você venceu depois da publicação do seu primeiro livro? Porque é vencendo os seus limites. Quais foram os depois que você venceu? Depois desse, é a capacidade de fazer coisas inusitadas, né? Que outrora, para mim, era um gigante. O que eu descobri? Que tudo aquilo que é difícil é porque eu sou pequeno demais comparado àquela dificuldade. Percebeu? Sim. Então, assim, apareceu um problema grande para mim. Ele só é grande porque eu sou pequeno naquela área.
Então, tudo aquilo que foi surgindo de desafio, eu fui me autodesenvolvendo para poder... Então, vencer os limites é na sua autocapacidade, na autocompetência. Então, eu fui me autodesenvolvendo. Então, cada desafio que aparece, eu olho, se é grande demais, isso quer dizer que eu ainda estou pequeno aqui, eu preciso melhorar isso aqui. Por exemplo, falar em público, eu não falava em público de jeito nenhum. Tive que desenvolver essa competência. Escrever um livro, eu nunca imaginei que eu era capaz de escrever um livro. Então eu tive que desenvolver essa competência. Aí fui vencendo esses limites aí. Por exemplo, quantas empresas, quantos colaboradores, e agora? Eu tive que desenvolver a competência de gerenciar pessoas. Fazer leitura de perfil comportamental, de poder posicionar bem os colaboradores, cada um ali na sua melhor performance, dentro de uma posição que ele vai conseguir entregar o seu melhor. Então eu tive que desenvolver vários limites. O limite de você, por exemplo, se sentir sobrecarregado porque a sua mente ainda não foi expandida o suficiente para olhar e dizer: você tem capacidade para fazer isso e muito mais. Então, por muitas vezes eu me sentia sobrecarregado, mas eu falava: peraí, se Deus me deu essa chuva aqui, porque eu posso suportar. Aliás, quem criou essa confusão toda fui eu. Ele só permitiu chegar até aqui. Então, quer dizer, eu tive que me desenvolver ao ponto de descobrir que eu tinha muito mais capacidade do que eu propriamente imaginava, do que eu propriamente acreditava. Então nós temos uma capacidade, Ricardo, de fazer coisas que a gente não faz ideia. A gente não faz ideia do que a gente pode fazer, mano. Eu nunca imaginei que eu chegaria na Europa e eu teria tantas empresas assim, expressivas, né? E que realmente transformaria a vida de algumas pessoas. E sobre a minha gestão. Eu nunca imaginei que eu ia palestrar para universitários, pô. Tem lógica. Eu parei na 8ª série, meu. Só que não é sobre o que você adquiriu como diploma. É o que você construiu de resultado. E de valor prático. E eu não estou menosprezando quem estuda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que uma coisa não tem validade sem a outra. O resultado, ele tem validação sem diploma. O diploma não tem validação sem resultado. Caraca. Sacou, não? Não, repete isso daí. Isso daí a gente vai fazer um corte, hein, Eric? O resultado, ele tem validação sem diploma. Mas o diploma, ele não tem validação sem resultado. É obesidade mental, só isso. Acho que o seu resultado se antecede, né? Claro, cara. E não é sobre você, tipo assim, vou idolatrar o resultado, eu vou colocar o resultado acima de qualquer coisa. Claro que não, pô. Mas isso é uma evidência de que o caminho que você está percorrendo é o correto. Pelo menos para você, daquilo que você escolheu para viver. Percebeu? Dentro dos limites que você venceu, deu certo. Você conseguiu impactar mais pessoas, você conseguiu contribuir, você conseguiu transbordar na vida das pessoas. Opa, então você está no caminho certo. Ao contrário, não. Eu tenho resultado, mas é só para mim, para minha casa, minha família. Não, cara. Vários colaboradores adquiriram sua casa própria nos últimos anos. Vários, não é 1, 2, não. Eu tô falando vários. Tem cara que chegou, tem 1 ano e meio que tá trabalhando com a gente, já comprou a casa própria dele. Olha aí. Então é disso que eu tô falando. Entendeu, não? Esse é o resultado. Tô falando resultado de uma forma global. Não é só sobre o João, não, né? Não tem nada a ver com isso. É as vidas que são impactadas. Várias vidas. Você só me chamou aqui por quê? Você gostou do ePro? Se eu não tivesse resultado, você teria me chamado aqui, ser sincero? É sobre isso, pô. Não. Você não perguntou quantas universidades eu estudei? Ainda bem, né? Senão eu já seria desclassificado logo no início. Só que, tipo, eu tô dizendo, e vou deixar aqui uma atenção, gente, não é sobre você não estudar. É sobre você não se escolarizar. Estudar é diferente de escolarizar-se. Sim. O que é escolarizar? É cumprir as regras do sistema. É ir lá todo dia, de segunda a sexta. O que é estudar? É prosperar. Buscar o conhecimento. É crescer intelectualmente. É colocar o seu psique para expandir. É você pôr o seu viés cognitivo positivo para agir ao seu favor. E você falar assim, eu vou quebrar todos os padrões de comportamento, de escassez, de miséria, de pobreza da minha vida, da minha família, dos meus negócios. Isso é você aprender, é estudar. Estudar a si próprio, estudar a Deus, estudar a palavra, estudar os negócios, estudar o país, estudar a cultura. Estudar tudo, Crescer, prosperar. Estudar é prosperar no seu intelecto. E é legal, eu olhei eu te acompanho, né? Como eu te disse, eu olhei um pouquinho, falei assim, deixa eu ver se vai ser legal o bate-papo, porque eu olhei o seu dia a dia quando você estava no Brasil, você chegou recente, né? Sim, cheguei domingo passado. Deve ser muito legal você ir lá na casa da Nas origens. Na origem e ver mesmo a vizinhança, tudo igual.
Seus colegas, alguns foram presos, como você falou lá, Felizmente. outros foram mortos. Qual é a sensação que você sente ao pisar no mesmo lugar, ver que hoje você está bem diferente e as pessoas estão iguais? Cara, a maior sensação que eu tive foi de gratidão. A hora que eu cheguei ali, Ricardo, eu falei assim, Deus, obrigado por eu não ser mais o mesmo e por eu não só conhecer a palavra de Deus, mas conhecer o Deus da palavra. E por que eu tô falando isso? Porque lá eu recebi uma promessa. Você acredita em profecia, Ricardo? Eu não acreditava muito, não. Cara, assim, o que é acreditar pra você em profecia? Acreditar é tipo assim, Que vai se não, me cumprir? falou, vai acontecer. Ah, eu sempre acreditei em profecia, mas eu ficava com o pé atrás quem é que tava falando. Sim, Então eu julgava, nunca julguei o profeta, né? Eu falava sim, assim, mas bom, jogava profecia. se for de Deus, vai cumprir. Só que eu não sabia o tempo, não sabia o Sim. prazo. Eles não falam, né? Eu, na verdade, assim, ó, eu sempre fui racional, desde moleque, desde criança, que era mais ou menos assim, ó. E quando eu falei que obrigado por ter conhecido o Deus da palavra, eu quis dizer o quê? Eu recebi uma profecia lá atrás, em 2004, e uma senhora disse uma coisa e depois de um ano um outro rapaz foi dizer. E a senhora chamava Edna, eu conto isso no meu livro. Edna e depois um ano depois o Mário. E aí eles falaram assim, você vai andar os 4 cantos da terra. Deus vai te colocar no meio dos grandes, Deus vai te prosperar. E falou um monte de coisa lá, legal de se ouvir. Só que na minha racionalidade, eu fui comparar as minhas evidências. Eu falei, cara, não tem lógica, não encaixa nada que essa mulher disse. A partir do quê? A partir de onde eu vou viver o que ela tá falando? Me explica. E eu ficava pensando isso, entrava em confusão. Então, tipo, um garoto que morava num barraco, 2 cômodos, com o pai, a mãe e 2 irmãs, mal tinha condição de comer e de vestir. Vai andar os 4 cantos da terra? Eu era pobre, mas não era idiota. Eu sabia que os 4 cantos da terra tinha que ter grana e era longe pra caramba. No mínimo tinha que pegar um avião que eu nunca ia chegar nem perto. Então aquilo me deixou um pouco frustrado na época. Eu tinha por volta de 14 anos. Só que um dia eu resolvi acreditar nesse negócio. Aí eu falei, eu quero ter as minhas experiências com Deus. Eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, aquela coisa toda de obstinação mesmo, de querer saber o que estava acontecendo, o que Deus ia fazer. E aí as coisas começaram a se materializar. Em 2019 eu piso na Austrália. Quando eu desço do avião, Ricardo, é como se um vento, assim, um mormaço, que lá é calor. Sim. Filho, se o inferno não é ali, é do lado. Um calor, e aí na hora veio uma voz. Eu não disse que você anda aos 4 cantos da terra. Era o último continente que eu não conhecia, que era a Oceania. Todos os outros eu já conhecia. Que da hora. Loucura. E aí, depois, essas coisas aí, ontem eu jantei com o Jorge Coutinho e várias outras pessoas grandes, pô. Já tive assim, o privilégio de estar assim na mesa, com gente grande do meu setor, sim, e tudo mais. Eu batendo um papo federal assim com o Jota e com vários outros. O Marcel, um grande amigo, e eu começo a observar essas coisas e os grandes empresários do meu setor, e eu falei, cara, aquela promessa ela era verdade. O único problema é que eu não acreditava, porque eu estava preso em mim mesmo. Então quando eu voltei lá, na região, eu falei, Deus, muito obrigado. Porque essa promessa, para mim, ela foi falada, mas ela está escrita para todo mundo na palavra. A questão é se a gente vai acreditar ou não. Sim. E aí, a hora que eu chego ali e eu vejo tudo que Deus já fez na minha vida, eu falei, cara, o sentimento é de gratidão, é de alegria, e é de hoje compartilhar e deixar de ser egoísta e começar a mostrar aquilo que Deus fez, para que as pessoas possam experimentar. E eu falo muito sobre isso. Se foi possível para mim, é possível para qualquer um. João, você fala isso baseado no quê? Na Bíblia, pô. Na Bíblia. Ela garante que vai dar certo para qualquer um que acreditar. E a Bíblia fala, se crer e me ouvir, comerás e viverás o melhor dessa terra. Tá lá em Isaías. Então, tipo, é sobre isso que eu acredito. É sobre essas coisas. É você trazer à existência as coisas que ainda você não viu de forma natural. Muito bom. E é parar com essa conversa, né, de achar que a promessa vai acontecer de um dia para noite. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estar constante ali, amigo. Você tem que fazer.
Você não estaria aqui hoje se não tivesse passado por tantas situações e problemas, dificuldades, escolhas, decisões, né? Porque às vezes, eu acredito que muitas vezes você teve que tomar decisão pelo João mesmo. Com certeza, várias vezes. A sua cabeça teve que funcionar, Com certeza. né? E é difícil, porque você não tem certeza. Você não sabe Você se vai tem dar. Por isso você tem que alimentar o espírito, o Sim. intelecto, que é pra você ter inteligência emocional, espiritual, que pouco se fala de inteligência espiritual. Isso é terrível, viu? Porque as pessoas falam muito de inteligência emocional. Sim, Só que a inteligência espiritual é importante você ter. claro. Leitura da palavra, Discernimento, né? comunhão com Deus todos os dias, discernimento, paz que excede todo o entendimento Sim. para você tomar decisão. E já deu errado, João, em alguma decisão? Várias vezes. E é isso. Principalmente quando eu não ouvi minha esposa. É loucura. É. Então Deus, você que é Deus casado- deu isso nelas, né, cara? É o feeling. É. Ela tem um feeling que é incrível. É impressionante. A minha, quando ela fala, amor, eu não senti coisa boa, eu falo, poxa, mais uma. Quando eu não E se conhecia, teima, dá errado. quando eu não conhecia muito bem a Bíblia, eu falava assim, é boca de praga. Porque eu pensava comigo, né? Sim. Só que depois eu descobri que Deus ele colocou a disjuntora. A sabedoria tá do lado ali, ó. Sim. Entendeu? E aí quando você ouve, por isso que a Bíblia fala, seja pronto a ouvir, lá em Tiago, seja pronto a ouvir, tardio ao falar. Amigo, ouve mais. Pensa um pouco, rumina bem as coisas. Depois você toma uma atitude. Quando eu ouvia pouco e saía fazendo, aí dava ruim. A última vez que ela falou assim, eu acho que você não deveria fazer, mas eu fiquei preso 3 dias na Eslovênia. Pra E dizer ela, o quê? e ela tá aqui ouvindo, gente. Não deixa mentir mesmo. Tá hein? ouvindo? E aí, o que que é legal? Ela não falou assim, não te avisei, não. Ela falou assim, e agora? Vamos recolher os cacos e vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima. E aí eu tive que aprender aí, Que legal, as João. duras penas. Que legal. Mas já Faz tá parte, livre, né? Faz parte. Já Então tá os livre. maridos aí, ouvem a esposa. Aí vai dar certo. Ouviu, Eric? A decisão é sua, tá? Sim. A decisão sempre é nossa. Sim. Tá bom? Nós A temos que ter, responsabilidade é sim. nossa. Mas o aconselhamento da esposa, ele ajuda muito. Mas como assim? A mulher aconselhar? Não, ela vai dar a opinião dela, que com certeza vai fazer total sentido pra você. Você pensar bem, analisar bem, for um cara sábio, você vai entender. É a mulher de cantares que o povo pinta aí, né? É só uma mulher bonita, bela, não, gente. É uma mulher que gera pavor pra muito moleque, né? Exato. Acho que ela precisa de um homem de verdade. João, eu tô acabando, só que essa daqui vai pra você. Como que você lida ou reage, sei lá, com a ingratidão e com o elogio? Cara, a ingratidão, eu já fui aquela pessoa imatura pra buscar a prestação de contas. Ah, mas como assim e tal? Fiz isso por você. Hoje eu entendo que a ingratidão nada mais é do que o reflexo do que aquela pessoa está vivendo internamente. Então fala mais sobre a pessoa em si do que o que você fez por ela e o que ela deveria fazer a pró de nós. Mas, tipo, hoje a pessoa é ingrata, eu simplesmente pulo para a próxima fase. Passo a fase, vambora. Ah, foi ingrato, vambora. Só que eu não vou ficar investindo tempo, recurso em alguém que é ingrato. Mas deixei aquele negócio de querer justiça própria. De querer Buscar ajustar. prestação não, de conta. Não. Esquece. E tem outra coisa, que uma mão dá, a outra não tem que ficar sabendo. Então, se você fez, amigo, faça de coração, por desejo, vontade e decisão. E não por querer algo em troca. Agora, o elogio, ele é perigoso. O elogio é muito perigoso. E eu já me perdi no elogio. Em 2011, eu fui um cara considerado na minha profissão, vamos dizer assim, um fenômeno. Pra quem não sabe, João... Pra quem não sabe, ó, o João, famoso no Brasil como o Juninho Martelinho de Ouro. Eu ouvi falar de Bauru, interior de São Paulo. Bauru. Eu ouvi falar sobre o Juninho na minha adolescência. Ou seja, Olha que loucura. pra você vê, eu com menina ainda, 15 anos. 15 anos eu ouvi falar disso. Cara, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? De forma profissional nessa área, que eu ingressei no setor do automóvel, eu tinha 10, 11 anos de idade. E aí eu viajei o mundo, né? Viajei o mundo muito cedo. Eu com 18 anos, 19 eu acho, eu comprei um New Civic no dinheiro. Cheguei lá e pá! Imagina. Então aquilo subiu
pra cabeça. Você é pobre de maré, aí você consegue as coisas, vem reconhecimento, você já acha que você é Deus. É. Rapaz, mas eu tomei uma lapada. Eu entrei num deserto tão violento, e o deserto, pra quem não sabe, é um lugar onde só vai ficar você e Deus. É no silêncio, é na abstenção de várias coisas que você tá ali pra você refletir. E aí eu passei uns apuros. Então o elogio, se ele não for bem canalizado, ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele pode tanto te destruir, quanto fazer com que você seja apenas reconhecido. Amigo, ó, está no caminho certo. O elogio, ele deveria ser uma bandeira a dizer o seguinte: continua. Não é dizer, você é o melhor, tá bom assim. Não, não, não. Continua. Então hoje, quando eu escuto um elogio, eu entendo que eu devo continuar. Ele não pode ser uma coisa que me coloca num patamar onde eu esteja acima das pessoas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, nem sou e nem estou e nem estarei acima de ninguém. Só que eu precisei aprender isso de forma prática. Porque eu me coloquei numa posição que eu realmente, eu fazia, eu acontecia, e realmente eu fazia, e era e acontecia. Então, imagina, um garoto de 18 anos, eu engolia um monte de gente na profissão, fazendo e tal, era o melhor, isso, aquilo outro. E não era porque eu falava, não. Isso entrou na minha cabeça porque muita gente falava e reconhecia. Só que as pessoas estavam dizendo, ó, cara, parabéns, continua assim. Não exceda o negócio. E eu entendi de forma errada. E foi necessário, inclusive no livro eu também falo muito sobre isso, e que tá tudo bem. Eu tive uma fase onde eu tava com crise de identidade também. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Era muito garoto e várias possibilidades aconteceram de forma muito rápida na minha vida e eu precisei ajustar. Então o elogio hoje ele deve ser uma bandeira de dizer, olha, continua. Mas não se ache. A parada não é sobre você, tipo assim, ser mais do que você é. É você ser o melhor naquilo que você é, mas sem se sentir mais ou melhor do que as pessoas. Aos outros. Percebeu? Muito bacana. E, João, fala um pouquinho, você também, hoje, como mentor, né? Eu faço parte da mentoria lá, o Elite Pro. Como que faz para as pessoas terem acesso? Boa. Você pode mandar um direct para nós ou entrar lá na minha bio. Tem um e-mail, você manda lá os seus dados e diz lá no descritivo que você gostaria de fazer parte da nossa mentoria, onde tem um ecossistema grande lá, são vários empresários, você é um deles que está lá, que a gente vai compartilhando entre nós ideias, resultados, mindsets, o como fazer algumas coisas, que eu acho que a coisa mais prática e que funciona de fato é você ir pro como fazer. E eu tô ali para dizer o como. E trabalhar ali os pilares, os principais pilares do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e partir para o tão sonhado resultado. Então lá a gente fala muito sobre isso. E você que tem desejo, mande um direct para mim ou lá no e-mail e nós vamos com certeza contactar você. Já põe lá o contato telefônico e ajustar. Dia 28 a gente tem encontro. 28/4. Lá no Porto, né? Lá no Porto. E quando é que faz aqui em Lisboa? Cara, vamos organizar. É, pegar essa galera aí. Vamos organizar isso, pô. Pô, aqui em Lisboa. Vai Eu ser sei que a poderoso. maioria das pessoas estão lá no grupo, eu vejo, né? São lá do Porto, mas a gente vai levantar Tem aqui. uma galera aqui, tem Sim. uns 5, 6 aqui. Tem que pôr mais. Vai do Algarve, Galera de vai- Lisboa, vamos encher isso daí. Estamos encerrando. Eu quero agradecer, Boa. tá bem? Quero agradecer a sua presença, a prontidão. Eu fiz o convite ontem, Pois é. né? E não foi no time certo, né? Foi no timing, porque Deus, quando faz umas coisas assim, é mesmo na hora e não espera mais. E eu falei assim, Eric, separa a sala. E ele falou assim, tá bem. Aí paguei uma taxa extra, né, Eric? Tudo certo. Vai Mas dar certo. Valeu a pena. Eu gostei bastante do bate-papo. Eu aprendi bastante, anotei aqui. E sabe que eu sou um eterno aprendiz. E nós temos um presente para você, tá? Boa. Nós vamos encerrar. Só que antes de entregar, é para você escolher. Tem 2 andares, o de cima e o de baixo. Qual você escolher, o outro é da sua esposa. Legal. Qual que você escolhe? De cima ou de baixo? Eu vou dar o privilégio pra ela escolher. Caraca, não acredito que ela escolheu esse. E era realmente o seu. Vou pedir para você abrir. Esse aqui é de uma das nossas empresas patrocinadoras, da Georgia Brigadeiros. É um presente Uau. para vocês, tá bem? Rapaz, que coisa linda, hein? Colocou o laço Obrigado. verde
Pra lembrar, deixa aí a logo aí, ó. Olha do aí que E-Pro. maravilha. Ó a sensibilidade. Eu gosto demais do verde. Não sou palmeirense, mas gosto do verde. Você não é? Você é o Não, quê? São Corintiano? Paulino, Para com isso. Eu Sou de São Paulo, eu pô. sabia que tinha alguma coisa. Tem um defeito, né? Todo mundo tem um problema, né? Não dava pra ser corintiano também, né? Corintiano não, pô. Bom, muito legal. Queria que você abrisse, então. Vambora. Pode Vambora. abrir, senão elas não vai patrocinar mais, gente. Senhores, muito obrigado, tá, pelo convite. O convite veio na hora certa, né? No momento certo. Ele vai abrir. Ó. Cara, Falaram que você gosta. e acertou, porque ultimamente eu tenho me tornado aqui um apreciador de vinho. Tenho lá uma adega Que legal. muito boa. Muito legal. Escolhi aí um reserva pra você. Muito bom. Com certeza você acertou no pedido. E a sua esposa, acho que vai sair. Se saiu bem, você perdeu, hein? Só puxar Esse aqui vai ser... Deixa eu virar ali pra câmera, Nossa, olha lá. Deus. Amigos. Ó, por acaso eu vou ter que quebrar o protocolo e a dieta. Tem aí Ó, pão nós, de mel. Nós somos apreciadores disso aqui também. Tem pão de mel, coxinha de morango e brigadeiro. Nossa, coxinha de morango. Depois Ô vocês filho, vamos falam. acabar isso aqui que é pra gente poder... Gente, E aí, quem sabe, né? A gente não investe nisso aqui e leva mais uma loja lá pro Porto. Vamos degustar aqui e falar sobre isso. Tem pessoas aí querendo, de verdade, agora fora de brincadeira, tem muitos clientes querendo lá no Norte Vamos Shop. falar sobre isso. Que eles falam, vocês não vão abrir aqui não, e não sei o quê. Eu falo assim, vamos, espera um tempo, né? Que agora tá estruturando Claro, é normal. as franquias. E tudo certo. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, de Ricardo. coração. É um prazer, é um privilégio, tá bem? Pra mim. Eu não sabia que ia dar certo. E como é claro, eu vou deixar o convite. Daqui um ano a gente fazer de novo. Vambora. Versão 2, ou antes, né? Quem sabe? Vambora. Você Aceito topa? o convite, tamo por aí. Ó, tá aceito o convite. Ele não vai furar, hein? Aceito E ele é um de cara de palavra. Uma coisa que me admira em você é a sua palavra. Você é um cara que tem palavra. Eu gosto muito disso. Cara, pra mim eu acho que não teria que ter outra opção. Sim, Eu fui ensinado dessa forma. sim. Cresci desse jeito. Meu avô falava assim pra mim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que você tem é o seu nome. Só isso. Que quer dizer o quê? A sua palavra. Você estragou isso aí, você tem mais o quê? Pois. Não é sobre grana, pô. Com palavra, com amizade, o network, você faz o que você quiser. E com dinheiro você não faz. É verdade. Percebeu não? É verdade. Quer encerrar falando alguma coisa pro pessoal? O momento é hoje, o momento é agora. Jamais deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje e agora. Deus te chamou pra prosperar, Deus te chamou pra governar aí, onde você está e com aquilo que você tem. Portanto, para de dar desculpas, porque aquilo que você usa como desculpa deveria ser o motivo da sua ação. Fechou? É isso aí. Tá aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado, tá bem? A você que assistiu até o final desse podcast. Tá aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o @ do João, da empresa dele também, para você entrar em contato, fazer sua mentoria. Eu estou falando, vale muito a pena todo o investimento em conhecimento de alguém que está dando certo. Não é que deu, está dando certo, ainda vai continuar dando certo na Europa e fora dela, tá bem? Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, as empresas que deixam esse canal sempre aberto para vocês. Que Deus abençoe a sua empresa, os seus negócios. E até o próximo episódio. Fica com Deus. Tchau. Até. Que top, irmão. Meu brother.